5. Capítulo 2. O método na filosofia do direito. Sumário. 5. Critérios metodológicos. 6. Métodos discursivos e métodos intuitivos. 7. Métodos e teoria do conhecimento. 8. Métodos na filosofia do direito. 9. Crítica à influência da lógica formal no direito. 10. Conclusão. Critérios metodológicos. Tanto a ciência quanto a filosofia, além de apresentarem acervo de conhecimentos acumulados, realizam pesquisas visando a ampliação de seu lastro de cultura. Esse trabalho de sondagem intelectual, que objetiva a produção do saber, se faz pela adoção de métodos apropriados. Definido o objeto da investigação, a providência seguinte é de consistir na seleção dos métodos a serem empregados, a fim de que a pesquisa alcance a eficácia desejada. Como seção de estudo da lógica formal, o método, cujo vocábulo provém do grego metodos, caminho para alcançar um fim, é procedimento adotado pelo homem na busca do conhecimento. Possui a virtude de conduzir à visão da realidade, não, porém, à decisão do espírito na decantação final da verdade. A atividade do filósofo não pressupõe apenas o caminho, também a projeção da experiência na escolha de cada direção e na formação de cada juízo. A filosofia requer métodos, todavia não se resume a eles. A reflexão filosófica é a concatenação da cultura total, o que faz supor, além do método, substância ativa do saber. Basicamente há dois caminhos para se chegar ao fim desejado. A. O sujeito cognoscente parte de uma verdade essencial para tirar conclusões aplicáveis ao caso concreto, dedução. B. Da observação de diversos casos concretos, conclui a existência de um princípio geral, indução. Na busca do conhecimento, não se há de adotar um destes métodos isoladamente. Desde Aristóteles se reconhece a necessidade de o espírito operar com ambos procedimentos. A intuição, embora a corrente intuicionista, que a supervaloriza, a rigor não constitui um método, pois, como se verá, o sujeito cognoscente não percorre um íter, de vez que o saber aflora espontaneamente ao espírito. A racionalização da pesquisa, com a aplicação de métodos adequados, é iniciativa básica ao desenvolvimento da ciência. É admissível, porém, pelo menos no plano teórico, falar-se em ciência ou em filosofia, sem a teorização dos caminhos a serem perfilhados. Isto porque é o chamado conhecimento empírico, que deriva da experiência e não de planos de investigação. Não será possível, todavia, alcançar-se o conhecimento científico ou filosófico sem o emprego de métodos, pois também o saber empírico pressupõe o seu uso, ainda que inconscientemente. A escolha do método subordina-se à natureza do objeto a ser abordado. Cada ramo do conhecimento exige metodologia própria. Em consequência, não se deve optar pelo método sem a prévia consciência do objeto, uma vez que aquele há de ser o caminho mais racional e, por isso mesmo, o mais indicado para viabilizar os propósitos da análise. Nem se deve pretender, ainda, a eleição de um método único para a investigação de todos os setores da realidade. No século XIX, os positivistas incidiram em tal erro ao reivindicarem a generalização do método experimental, que se aplicava eficazmente nas ciências naturais, para estendê-lo também às ciências humanas. Os critérios a serem utilizados na pesquisa dependem das tendências do filósofo, sobretudo perante a teoria. 6. Do conhecimento. Se for de orientação empirista, isto é, se admitir que o saber provém da experiência, da observação, dará prioridade ao método indutivo. Se, ao contrário, for adepto do racionalismo, selecionará aqueles que valorizam o poder da razão. Os métodos podem ser considerados como técnica ou como orientação de pesquisa. No primeiro sentido, o mais comum, há, fundamentalmente, três tipos: dedutivo, indutivo, intuitivo. Como orientação de pesquisa, método significa doutrina, teoria. É neste sentido que se diz método fenomenológico, dialético, experimental, historicista, justnaturalista. Apesar de a metodologia ter conseguido, atualmente, um alto nível de desenvolvimento e ser objeto de uma ciência lógica, não se pode perder de vista que os métodos que visam ao conhecimento científico ou filosófico não são criações humanas, não são produtos da inteligência ou da experiência do homem,
não se circunscrevendo, portanto, entre os objetos culturais, correspondendo a uma ação natural do espírito, na articulação do pensamento, eles são imanentes ao intelecto. A dissertação sobre os métodos, a orientação de seu emprego são, sim, sistematizações elaboradas por pensadores ao longo do tempo, a partir de Aristóteles que, em seu Organon, fundou e deu desenvolvimento à lógica. Na análise do método não se deve identificá-lo com a revelação da verdade, isto porque nem sempre visa a busca do saber. O que se dispõe sempre é a indicar o caminho mais apropriado para a obtenção de resultados positivos. Em relação à pesquisa do conhecimento, o método se coloca em função da verdade, mas, ainda assim, a correlação não é absoluta, pois, ao admiti-la, o método não cumpriria sua finalidade, uma vez que a ciência e a filosofia, frequentemente, na impossibilidade de atingirem a verdade, contentam-se com a conjetura. 2. Com o presente capítulo não pretendemos analisar, em ampla dimensão, o problema do método, porquanto este intento acha-se reservado à lógica desta ciência, que estuda as formas do pensamento, interessa-nos trasladar apenas os elementos essenciais à compreensão do método na filosofia do direito. 3. No início do atual milênio, há uma tendência na relativização da importância da lógica na vida do direito, especialmente a do tipo matemático. Questiona-se, cada vez mais, o emprego de silogismos na esfera jurídica. Nesta perspectiva, a compreensão do direito não deve ser alcançada independente dos fins que ele propõe realizar, a justiça dos casos concretos. Ao juiz preconizar-se maior influência na apuração do sentido e alcance das normas, numa tentativa de conciliação dos valores justiça e segurança. O princípio da razoabilidade, cada vez mais reconhecido nas vias judicial e administrativa, implica a rejeição de conclusões de natureza estritamente lógica e contrária ao sentido do justo. Métodos discursivos e métodos intuitivos. 6.1 Métodos discursivos. Os métodos dedutivo e indutivo são de natureza discursiva, isto porque o pesquisador, antes de alcançar o conhecimento, desenvolve atividade intelectual, percorre um iter, que apresenta 3 tempos, inicial, intercalar e final. Em seu primeiro momento o intelecto apenas transita da inércia para a ação, fase inicial, sucedendo-se a etapa de aplicação das regras do método, intercalar, e a conclusão, momento culminante do processo, quando se forma o juízo, afirmando-se, ou negando-se algo sobre o objeto, final. 6.1.1 Método dedutivo. O método dedutivo corresponde à atividade mental que parte de um suposto racional regra ou princípio geral, seguindo o critério de coerência, extrai consequências, princípios específicos. Se afirmamos que a liberdade é um bem do homem, por inferência, extensão lógica, devemos reconhecer que a ele deve ser garantido o poder de ir e vir, de manifestar o seu pensamento. Estes são princípios mais específicos, revelados dedutivamente de um princípio geral. Entre o suposto racional e a consequência, mais do que uma relação, deve haver um nexo de subordinação e dependência, em razão do qual os princípios deduzidos apresentam o mesmo grau de virtudes e de defeitos que a máxima geral. A importância da consequência decorre não apenas da coerência que deve haver entre os dois termos, mas também do valor do suposto. Assim, se a regra geral for uma conjetura, a conclusão derivada somente terá valor conjetural. Para que o método dedutivo apresente resultado científico, o pesquisador deve desencadear a operação intelectual certo de que a regra geral, a ser erigida em matriz do pensamento, é verdadeira, e para que assim a considere é indispensável que ela tenha sido devidamente comprovada. Se o risco maior do método dedutivo reside na eleição da regra geral, importantes cuidados também devem ser empregados na dedução. Neste momento, o espírito não atua exclusivamente com os subsídios da lógica, mas utiliza igualmente juízos de valor, estimativas. O silogismo é uma das formas de manifestação do método dedutivo e a mais típica. O raciocínio se articula a partir da premissa maior, formada por um juízo tomado como verdade. A premissa menor é uma assertiva, e a conclusão consiste na extensão, ao dado formulado na premissa menor, do predicado constante no juízo inicial. Exemplo:
Todos os homens têm direito à vida e à liberdade. Premissa maior: os índios são homens. Premissa menor: logo, os índios têm direito à vida e à liberdade. Conclusão. A crítica que os empiristas fazem ao método dedutivo decorre do critério de aceitação da premissa geral. Segundo essa linha de pensamento, a premissa maior possui natureza dogmática e se constrói ideologicamente, sem raiz científica. Admitem a adoção do método dedutivo apenas na hipótese em que a regra geral surja de uma indução devidamente testada pela experiência. O jurisfilósofo italiano, Felice Battaglia, ao mesmo tempo em que valoriza o potencial de dedução do saber, declarando que toda ciência aspira a ser o mais dedutiva possível. Estádio esse já alcançado pela matemática e astronomia, e que uma disciplina madura na medida em que se constitui numa ordem sólida de princípios sintéticos que possibilitem proceder, com segurança, dedutivamente, nos adverte, afirmando que se impõe excluir toda a fantasia abstracionista e todo apriorismo lógico, caso se deseje desenvolver a dedução científica com coerência e conscientemente. 4. 6.1.2 Método indutivo. Com esse método, o pesquisador caminha do particular para o geral. Partindo da observação dos fatos, elementos, ocorrências, ele procura, para toda a série de fenômenos, um fundamento comum, uma explicação única, um princípio diretor. O método indutivo possui também margem de risco. Este se torna patente principalmente no momento em que o pesquisador, após examinar cada fato separadamente e compará-los, passa a generalização, a indicar um princípio geral que explica e dá fundamento a uma ordem geral de acontecimentos. Se a pesquisa alcançou a observação de todos os elementos que integram um gênero, essa margem de risco diminui, mas continua subsistindo, pois a causa pode permanecer oculta e desconhecida. Seria a hipótese em que uma série de fenômenos observados possuísse dois elementos constantes, com apenas um conhecido pelo pesquisador, que o elegesse como única causa dos fenômenos. O intelecto não pode operar exclusivamente com um ou outro método. Na dedução, por exemplo, a regra geral, que é considerada a máxima absoluta, pode originar-se e ter a sua credibilidade fundada na indução. Com esta ocorre situação semelhante, pois o conhecimento não é alcançado apenas com o ato de se ascender à regra geral, partindo-se de princípios particulares. A ação intelectual que leva à generalização é composta de raciocínio, hipóteses, concepções, que possuem natureza dedutiva. Invocando a ideia da unidade fundamental dos dois métodos, Icínio Vanni, apesar de distingui-los, analisa-os como partes integrantes de um mesmo método, como órgãos de uma mesma função. 5. Tanto a dedução quanto a indução não mecanizam o pesquisador, pois, em qualquer circunstância. 7. O acerto das conclusões pressupõe decisão própria, que se faz com o que já denominamos substância ativa do saber. O denominado método experimental ou científico, aplicado com eficácia nas ciências naturais, possui como cerne a indução. Na realidade, é o próprio método indutivo que se faz acompanhar de procedimentos adicionais. A sua primeira etapa consiste na observação, pela qual o sujeito cognoscente constata a ocorrência de fenômenos e suas peculiaridades. Em um segundo momento, cogita o princípio ou lei que explica e justifica os fenômenos. É a hipótese. A etapa seguinte consiste na experimentação, quando então o pesquisador, conservando as condições que fundamentam a sua hipótese, provoca a ocorrência de outros fenômenos. Se os resultados da experimentação forem positivos, a conclusão será a confirmação da hipótese e o saber estará, então, enriquecido com um novo conhecimento científico. 6.2 Métodos intuitivos. Enquanto nos discursivos o intelecto, a partir do início da pesquisa, desenvolve operações mentais, nos métodos intuitivos o conhecimento se faz presente de um modo espontâneo, direto e acrítico. O vocábulo intuição provém do latim intuere, que significa ver. Por esse método o observador vê a realidade em um instante, capta o saber num relance, como ocorre no momento em que identifica o formato triangular de um objeto ou a sua coloração azul. Esse conhecimento da forma e cor não depende de operação mental ou desenvolvimento de ideias, mas de simples apreensão instantânea do espírito. O método intuitivo pode ser sensível ou espiritual. A primeira espécie se caracteriza quando a realidade exterior, material, que atua como estímulo ao conhecimento,
alcança o intelecto pelos sentidos humanos. Na intuição espiritual aplicada com real proveito na filosofia, o conhecimento não é captado pelos sentidos, mas diretamente pelo espírito. Em função da via cognoscitiva, subdivide-se em intelectual, emocional e volitiva, conforme a apreensão do saber se faça, respectivamente, pela razão, emoção ou vontade. A intuição intelectual obteve importante desenvolvimento na filosofia de Platão, para quem as ideias são alcançadas diretamente pela inteligência. Assumiu papel importante também na doutrina de Descartes, a qual se formou sobre a premissa intuída intelectualmente de que a dúvida era a prova do pensamento e da existência do homem. Cogito ergo sum igual penso, logo existo. A filosofia fenomenológica do alemão Edmund Husserl, que pretende revelar a essência das coisas, mediante reduções eidéticas, utiliza igualmente esse método. Um exemplo de uso da intuição emocional na filosofia encontramos nos estudos de Max Scheler, para quem o conhecimento dos valores somente é acessível ao homem pela via da emoção, pois o intelecto, por sua estrutura, não possui condições para apreendê-lo. Contestando que o intelecto ou a razão possam descobrir os objetos, o filósofo alemão Wilhelm Dilthey reputa falsas ou insuficientes as filosofias que se apoiam no intelectualismo, idealismo ou racionalismo e considera a intuição volitiva como verdadeiro método capaz de apreender a noção das coisas. Para a filosofia racional, o conhecimento em geral se torna acessível pelo poder da inteligência e da razão, enquanto para o intuicionismo estes meios não são suficientes e a intuição é capaz de levar à cognição das coisas e das ideias. As teorias da revelação e da graça, de Santo Agostinho, se fundam na filosofia intuicionista. No âmbito jurídico, considera-se Bergson o primeiro filósofo a aplicar o intuicionismo. Para ele, a inteligência seria valiosa no campo das ciências experimentais, não na esfera do dever ser, nos fenômenos culturais. 6. Métodos e teoria do conhecimento. Na investigação das ciências, a adoção de métodos depende não só da natureza do objeto a ser pesquisado, mas também das opções do sujeito cognoscente perante a teoria do conhecimento, mais especificamente sobre a 8. Questão da origem do saber, em torno da qual se apresentam duas correntes antagônicas, racionalismo e empirismo, e duas conciliadoras, intelectualismo de Aristóteles e apriorismo kantiano, conforme vimos ao tratar da filosofia especulativa, item 3.4. Em sua concepção mais pura, o racionalismo não só elege a razão como sede única do saber, como também somente atribui valor ao conhecimento logicamente necessário e universalmente válido. Como no juízo, o todo é maior do que a parte. Diante da afirmativa, porém, que o calor solar provoca a evaporação dos líquidos, os racionalistas mantêm reserva, pois tal juízo não é logicamente necessário, uma vez que em seu conceito o primeiro termo não pressupõe um fenômeno. Alinham-se nesta corrente, entre outros famosos filósofos, Platão, Leibniz, Wolff. O empirismo, em contrapartida, indica a experiência como única fonte do conhecimento. Alega que o espírito não contém recursos próprios que influenciem a cognição, pois é uma tábua rasa, uma folha em branco, onde a experiência escreve. Todo o saber advém, portanto, da vivência humana. Participam desta linha de pensamento, entre outros filósofos, John Locke e David Hume. Contendo elementos do racionalismo e do empirismo, o intelectualismo, fundado por Aristóteles, concorda com o racionalismo quanto à existência de juízos logicamente necessários e universalmente válidos, aplicáveis tanto aos objetos ideais quanto aos reais. Dele diverge, porém, relativamente aos conceitos, que não seriam produzidos pela razão, mas oriundos da experiência. O seu princípio básico é conhecido: Nial est intellectu quod non prius fueri in sensu, nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O apriorismo, defendido por Immanuel Kant, considera que o conhecimento somente se forma pelo concurso da razão e experiência. O espírito seria dotado de elementos a priori, de natureza apenas formal e semelhante a um recipiente vazio, no qual a experiência deposita conteúdos. Métodos na filosofia do direito. 8.1 Considerações gerais. Do ponto de vista histórico, o direito não foi uma criação da ciência nem da filosofia.
surgiu como evidência imperiosa, revelada pela natureza humana. Em seus aspectos fundamentais, o princípio da ordem a ser estabelecida na sociedade advém das condições próprias do homem. É a partir deste, por suas carências e potencialidades, que o direito se delineia. As primeiras normas reitoras do convívio foram ditadas pela experiência e motivadas pela necessidade de proteção dos interesses primários do homem. Os valores básicos que iriam informar o direito foram atingidos indutivamente. A partir deles, porém, em um processo metodológico não consciente, foram sendo deduzidas as regras de controle social. Complemento indispensável, a força como instrumento do direito foi também manifestação da experiência e produto da imperfeição humana. O liame entre o direito e o poder surgiu da ligação dos fatos e de uma interdependência natural. Foi a ordem imanente às coisas, portanto, que levou os grupos sociais à criação do direito. O conceito deste, contudo, a sua representação intelectual, é uma elaboração da filosofia do direito, em um processo de síntese. A observação da realidade induz à constatação do direito como fato social e à noção de que este pressupõe a reunião de alguns elementos: relação social, padrão de conduta, valor justiça, comando estatal. É claro que a eleição dos valores e criação dos modelos normativos não decorrem de impulsos arbitrários, de meras convenções, pois se inspiram em razões objetivas que constituem o seu referencial. É precisamente neste ponto o referencial a ser considerado na formulação do direito positivo que se localiza o núcleo das grandes divisões ideológicas no ramo da filosofia do direito. 8.2. A deductio juris na filosofia do direito. As correntes de pensamento de fundo racionalista, que defendem o primado da razão sobre a experiência na busca do saber, utilizam-se, com maior amplitude, do método dedutivo. Na filosofia do direito, a manifestação mais frequente do racionalismo se faz com a doutrina jusnaturalista, para a qual, além do ordenamento jurídico estatal, haveria uma ordem jurídica derivada da natureza humana. Os adeptos dessa corrente, especialmente os integrantes da escola do direito natural, a partir da concepção de certos direitos inatos ao homem, deduziam, mor geométrico, as normas que deveriam participar do direito positivo. O jusnaturalismo teológico, que toma por referencial a vontade divina, apesar de utilizar também procedimentos indutivos, cede fundamentalmente a deductio iuris. Muito antes de Santo Agostinho, pensador católico da Idade Média, a concepção teológica havia perdido seu manto de fantasia. Com ele, porém, a doutrina assumiu conotação mais racional, influenciando, posteriormente, o pensamento de Tomás de Aquino. O referencial de onde a lei humana deveria ser deduzida era, em última análise, a vontade de Deus, consubstanciada na lei eterna, segundo a qual o universo foi criado com suas leis e seus princípios. Na síntese de Truel Y. Serra, o direito positivo se baseia no direito natural, que por sua vez é um aspecto da lei eterna. 7. O método indutivo, na concepção geral de Santo Agostinho, assume também grande importância. Atribuindo caráter científico à jurisprudência, não enredou pelo campo da dogmática, dispensando ao direito tratamento análogo às ciências físicas ou matemáticas. Cuidou que a criação das leis e princípios jurídicos não fosse produto arbitrário do legislador ou simples convenção social, mas descoberta como algo impresso na ordem cósmica. De acordo com essa concepção, o jurisfilósofo haveria de operar, sucessivamente, com os métodos indutivo e dedutivo, e a sua análise deveria concentrar-se no mundo da natureza, a fim de induzir seus grandes princípios, a partir dos quais poderia alcançar, dedutivamente, o dever ser jurídico. Embora a hermenêutica jurídica se coloque em função das técnicas de interpretação e aplicação do direito, ela se alimenta em doutrinas filosóficas, e as suas grandes correntes doutrinárias acham-se conectadas com escolas jusnaturalistas. A famosa escola da exegese, que se formou em torno do Código Napoleão, era de índole racionalista e supervalorizava os textos, situando o intérprete como simples decodificador da lei. Para verificar o sentido e o alcance das normas jurídicas, o exegeta deveria utilizar-se do método dedutivo. Semelhante ideia foi desenvolvida pela jurisprudência conceptual e pela escola dos pandectistas. Em contrapartida, surgiram correntes de orientação oposta influenciadas pelo empirismo, como a escola histórica,
A jurisprudência de interesses, de Philip Eck, o realismo jurídico norte-americano e escandinavo, que se utilizaram predominantemente do método indutivo. 8.3. O método indutivo na filosofia do direito. A aplicação prática do método indutivo implica a admissão do empirismo, a valorização dos fatos e da observação. No âmbito da filosofia do direito, duas importantes correntes fundam o fenômeno jurídico na experiência: escola histórica do direito e positivismo jurídico. Para o historicismo, que se projetou notadamente pelos escritos de Friedrich K. von Savigny, o direito legítimo, autêntico, é uma emanação espontânea dos fatos sociais, em um processo de lenta e inconsciente elaboração. O fenômeno jurídico seria essencialmente dinâmico, mutável no tempo e no espaço, em sintonia com as transformações sociais. Inteiramente avesso ao dogmatismo e à concepção dos direitos inatos, os corifeus dessa corrente não admitiam a hipótese de direitos eternos, imutáveis e universais. Os valores jurídicos, consequentemente, seriam os eleitos pela própria sociedade e revelados na lição dos fatos. Dentro dessa linha de pensamento, como situar a reflexão jurídica? O referencial para os filósofos seriam os fatos sociais e o conhecimento destes implicaria forçosamente o emprego do método indutivo. A pesquisa filosófica não teria a finalidade de revelar o melhor direito, mas o direito desejado e proclamado pela sociedade. A bem dizer, o historicismo jurídico não abre inteiramente as suas portas para o filósofo do direito. Os horizontes que descortina são mais adequados às tarefas do sociólogo do direito. 9. 10. O positivismo jurídico, que tem seus antecedentes imediatos no pensamento de Augusto Comte, não se manifesta, entre os seus expositores, através de um corpo uniforme de princípios. As várias concepções, entretanto, se identificam na ideia de que o direito deve fundar-se solidamente na experiência e não comportar elementos abstratos. Verifica-se, no denominador comum das diversas correntes positivistas, uma veemente recusa à presença de ideias metafísicas nos domínios da ciência do direito. O pensamento positivista é contrário ao racionalismo, ao dogmatismo, e não admite a hipótese do caráter absoluto da justiça. É com a teoria pura do direito, do austríaco Hans Kelsen, que a doutrina positivista atingiu o seu apogeu. Este cientista toma como referencial básico de seu raciocínio a norma jurídica e, a partir dela, deduz a teoria pura, que alcançou ampla repercussão no mundo jurídico. 8.4. O método intuitivo na filosofia do direito. A intuição intelectual desempenha papel importante na filosofia jurídica, especialmente na tarefa de captar a ideia de justiça e de outros valores. Como a análise axiológica é primordial na scientia rectrix, verifica-se que esta tem muito a se beneficiar com o uso do método intuitivo. Aplicada ao direito, a fenomenologia perquire as essências do fenômeno jurídico, recorrendo aos métodos intuitivos. A razão não seria a via cognoscitiva para se chegar ao conceito do direito nem aos seus princípios fundamentais. A fenomenologia jurídica caminha no sentido de obter o conhecimento das noções a priori do direito, tomada essa expressão não no sentido kantiano, mas para expressar categorias básicas à formulação da ordem jurídica, como as de pretensão, propriedade, contrato, etc. Para Adolf Reinach, tais conceitos não são criações, pois existem a prioristicamente, competindo à classe dos juristas apenas descobri-los. Crítica à influência da lógica formal no direito. Malgrado a lógica formal desponte como disciplina auxiliar da jurisprudência, com importantes obras publicadas sobre a matéria. 8. As contribuições que a lógica oferece ao direito vêm sendo questionadas a partir de Oliver Wendell Holmes, para quem a vida do direito não foi a lógica, foi a experiência. 9. Para o jurista norte-americano, as circunstâncias de cada época possuem maior significado na determinação do direito do que o silogismo. Entendia que, para se conhecer o ordenamento jurídico vigente, era preciso considerar tanto as normas do passado como perceber as tendências do direito infire. Valorizando as contribuições da história, Holmes sentenciou que o direito não pode ser tratado como se apenas contivesse axiomas e corolários de um livro de matemática. Foi Recasem Siches, todavia, quem desferiu o ataque mais vigoroso à influência da lógica formal no setor do direito.
Pretendendo substituí-la nos domínios da hermenêutica jurídica pela lógica de lo razonable, assevera que as leis formais do pensamento são impróprias para a solução dos problemas humanos práticos, como os políticos e os jurídicos. E ao discorrer sobre a aplicação do direito, Seixas rechaça, com igual determinação, a ideia de que a decisão judicial corresponde a um silogismo, pois a atividade do magistrado não é simplista nem admite automatismos. O seu argumento básico volta-se para as múltiplas atenções que o juiz deve dispensar ao processo em curso, desde a valoração das provas até a seleção das normas a serem aplicadas. Recasem Seixas enfatiza que a sentencia constitui um acto mental indiviso, e critica o método que considera isoladamente a lei, o fato e a sentença. 10. Conclusão. 1. 2, 3. Quatro, 5, 6.